Desastre aéreo de Tenerife. O desastre aéreo de Tenerife foi um acidente aéreo ocorrido no dia 27 de março de 1977, um domingo, no aeroporto de Los Rodeos, atual aeroporto de Tenerife Norte, localizado na ilha espanhola de Tenerife, Ilhas Canárias. O acidente, no qual se envolveram dois Boeing 747, um da KLM Royal Dutch Airlines, procedente de Amsterdã, e outro da Pan América, procedente de Los Angeles, matou 583 pessoas, sendo o maior desastre aéreo da história. Foi causado por uma combinação de diversos fatores, como clima, erro humano, erro do controle de tráfego aéreo e etc. Este desastre tem sido amplamente utilizado em companhias aéreas para treinamento de seus funcionários. A explosão de uma bomba no aeroporto de Gran Canaria e a ameaça de uma segunda bomba fez com que a maioria das aeronaves com destino a Gran Canaria fossem desviadas para Tenerife. Entre eles, os voos KLM e Panam. KLM 4805 e Panam 1736. Em Tenerife, os controladores tiveram que estacionar as aeronaves nas taxiways, que são pistas de táxis, pistas de taxiamento, bloqueando as mesmas. Enquanto as aeronaves aguardavam em solo a reabertura do aeroporto de Gran Canaria, uma densa névoa se formou sobre a pista de Tenerife, já que o aeroporto fica localizado em um platô e é propenso a nevoeiros, o que reduziu a visibilidade. Quando Gran Canaria reabriu, as aeronaves foram liberadas para a decolagem aos poucos. Mas, como as taxiways estavam bloqueadas, as aeronaves deveriam taxiar até o final da única pista do aeroporto e lá fazer um giro de 180 graus e decolar. A neblina era tão densa que nenhum avião conseguia estabelecer contato visual entre si e entre os controladores. Como o aeroporto naquela época não tinha radar de solo, os controladores poderiam guiar-se apenas por relatos fornecidos pelos pilotos perante a sua localização. Logo que o KLM taxiou pela pista e fez o giro, o Panam foi autorizado também a taxiar e posicionar-se logo atrás do KLM na espera para a decolagem. Mas logo após completar o giro, o KLM iniciou a corrida de decolagem, mesmo com o Panam ainda taxiando pela pista. Quando o Panam avistou as luzes de decolagem do KLM, ele tentou desviar, mas foi tarde demais. O KLM, que tentou decolar, sofreu um tail strike e estolou, colidindo com o Panam e se despedaçou pela pista. Como o acidente ocorreu em território espanhol, a Espanha foi responsável por investigar o acidente. O acidente envolveu aeronaves dos Estados Unidos e dos Países Baixos, que auxiliaram na investigação. O inquérito revelou que uma das principais causas do acidente foi a atitude do voo do capitão da KLM em decolar sem a autorização dos controladores. A investigação especificou que o capitão não tentou decolar intencionalmente, mas acreditava já ter sido autorizado devido a confusões na pronúncia do inglês. Os investigadores holandeses acusaram a KLM de fornecer mau treinamento à sua tripulação, mas voltaram atrás e acusaram o controle de tráfego aéreo pela má compreensão da língua inglesa. O acidente teve consequências duradouras sobre a indústria, em particular na área da comunicação. A fraseologia padrão da aviação sofreu severas modificações, reduzindo assim a possibilidade de mal-entendidos. Além disso, foi construído o aeroporto de Tenerife Sul,
o qual fica ao nível do mar, evitando a formação de nevoeiros. As manobras. Às 16h51, o Boeing 747 da KLM solicitou a autorização para partir. Pelas instruções recebidas da torre, o PH-BUF da KLM taxiaria pelos 3.400 metros da pista de pouso número 12 e, chegando na cabeceira da pista 30, efetuaria uma difícil manobra de 180 graus na pista estreita, de onde então decolaria. A torre solicitou que, ao final dessa manobra, o avião da KLM avisasse quando estivesse pronto para partir. O Panam iria a seguir pela pista principal e deveria sair dela pela terceira saída lateral esquerda de acesso, a C3, e de lá continuar pela pista de táxi paralela à principal, usando a área que não estava sendo utilizada como estacionamento até alcançar o ponto de espera da cabeceira da pista 30. Entretanto, além dos fatos de que as saídas não eram sinalizadas e de que haveria necessidade de manobrar o enorme jumbo fazendo uma curva apertada de 135 graus para entrar no estreito acesso, houve certa confusão na troca de mensagens entre os pilotos da Panam e o controlador espanhol, fazendo com que o jato da Panam ultrapassasse a saída indicada e continuasse taxiando na pista de pouso em direção ao quarto acesso lateral esquerdo, o C4, que exigia somente uma curva de 45 graus. Nesse ínterim, o piloto da KLM, imediatamente após o giro de 180 graus e de se posicionar na extremidade da pista 30, abriu as manetes de potência para iniciar a decolagem, mas foi avisado pelo copiloto de que não havia ainda recebido a autorização para a decolagem, o que o levou a abortar o procedimento. Contataram então a torre de controle, recebendo instruções sobre a rota que deveriam seguir logo após a subida. Nessa ocasião, é provável que o piloto da KLM tenha confundido as instruções da rota a seguir com a liberação para a decolagem, soltando então os freios e aumentando a potência dos motores, enquanto seu copiloto transmitia com forte sotaque holandês algo que tanto podia ser: nós estamos na decolagem ou estamos decolando. Naquele momento, o controlador espanhol ficou confuso e pediu que o KLM aguardasse mais um pouco a decolagem. Entretanto, transmissões simultâneas oriundas dos pilotos da Panam causaram mútua interferência e tudo o que foi possível ouvir na cabine do KLM foi um silvo agudo, conhecido por batimento heterógeno, sobreposições de ondas portadoras de rádio, tornando a última instrução da torre inaudível na cabine do KLM. Coincidentemente, o piloto do Panam estava informando que não havia terminado o táxi e que ainda se encontrava na pista principal. Qualquer uma das duas mensagens, se transmitidas separadamente, poderiam ter proporcionado tempo para que o KLM abortasse a decolagem. Devido ao nevoeiro, a tripulação da KLM não podia ver o Boeing 747 da Panam taxiando na pista algumas centenas de metros logo à frente deles. Além disso, nenhum dos dois aviões podiam ser vistos ou detectados da torre, pois o aeroporto não possuía radar de superfície. Enquanto o jato da KLM iniciava a corrida para a decolagem com aceleração máxima, a torre instruiu o Panam com a seguinte mensagem: informe quando a pista estiver livre, recebendo como resposta: ok, informaremos quando estivermos livres. Esse diálogo foi ouvido na cabine do KLM, fazendo com que o seu engenheiro de voo expressasse sua preocupação acerca da não liberação da pista pelo avião da Panam, repetindo sua observação alguns segundos depois
mas prevaleceu a decisão do comandante e que não foi mais contestada pelos outros 2 tripulantes, que na época era primordial. Os segundos que se seguiram selaram a sorte das 583 pessoas que estavam a bordo dos 2 aviões. A colisão. Ainda de acordo com as transcrições obtidas no CVR Caixa Preta, o piloto do jumbo da Panam, capitão Victor Grubbs, percebeu a aproximação das luzes dos faróis de pouso do B-747 da KLM a cerca de 500 metros quando taxiava pela pista para entrar no acesso Charlie 4 em direção ao ponto de espera da pista em uso. Imediatamente aplicou potência toga na tentativa de sair da frente do B-747 da KLM, que avançava em sua direção. Ocorre que a inércia de um jato de grande porte é muito grande em circunstância ao seu peso e lentamente começou a arrancar, mas não adiantou. No comando do Boeing B-747 da KLM, Van Zanten, ao perceber através da neblina as luzes e a silhueta da aeronave da Panam ainda na pista, puxou para si a coluna do manche, tentando desesperadamente e precocemente decolar e evitar a colisão iminente, mesmo sabendo que sua velocidade ainda estava abaixo da requerida para a rotação do avião, velocidade calculada para que a aeronave consiga decolar. Como consequência, o Boeing 747, ainda sem a necessária sustentação aerodinâmica, arrastou sua cauda por 20 metros sobre a pista e se elevou alguns metros do solo, mas não o suficiente para evitar o impacto. Exatamente às 16 horas e 6 minutos e 56 segundos, hora local, os trens de pouso e da barriga do KLM atingem a fuselagem do Panam na região da asa direita. Ao colidir, o 747 da KLM perdeu as asas, que ficaram junto ao Boeing da Panam. A fuselagem e o que restava de asas do KLM 4805 passaram por cima do jato da Panam e permaneceram no ar em velocidade crítica por mais de 150 metros. Por fim, estolou, girou em torno de seu eixo transversal, batendo novamente contra a pista e arrastou-se de barriga por mais 300 metros. Logo após parar, já destroçado, o 747 da KLM, com seus tanques centrais de combustíveis cheios, explodiu, envolvendo quase toda a fuselagem numa gigantesca bola de fogo, matando instantaneamente todos os seus 248 ocupantes. O 747 da Panam, atingido de lado pelos trens de pouso do jumbo da KLM, havia sido partido em 3 grandes partes, nas quais se propagou um incêndio de grandes proporções. Milagrosamente, foi justamente o violentíssimo impacto que criou condições para que alguns dos ocupantes saíssem a tempo do inferno. Por largas aéreas desmanteladas da fuselagem, 70 ocupantes, incluindo os 3 da cabine de comando, piloto, copiloto e engenheiro de voo, conseguiram escapar pulando sobre a asa esquerda, que inexplicavelmente, apesar de conter 20 mil litros de querosene em seus tanques, permaneceu intacta. Em seguida, o 747 da Panam foi tomado pelo fogo. Dos 70 que saíram com vida, 9 morreriam mais tarde nos hospitais. Do total de 396 ocupantes do jato da Panam, 335 pereceram, bem como todos os 248 que estavam no jato da KLM, um total de 583 mortos no pior desastre aéreo da história da aviação. Infelizmente, tá aí uma história triste desse gravíssimo acidente de gigantescas proporções, envolvendo 2 jumbos de gigantesco porte
na ilha de Tenerife, o desastre aéreo de Tenerife. Muito obrigado.